Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Entre Textos. O título Entre Textos vem de um entendimento que, para você compreender bem qualquer coisa, parte da leitura do texto, né, que é a primeira coisa que parte do seu corpo. Isso pode ser imagem, pode ser um gesto, pode ser um texto escrito, pode ser um comportamento. Daí você analisa, a partir do texto, o contexto onde aquele texto está inserido, analisa o pretexto, porque ele foi posto ali, e, por último, o entretexto, que são as linhas miúdas. Nosso programa tende a trabalhar o entretexto da arte, da música, da literatura, né, das expressões culturais e artísticas do nosso povo. Tenho aqui com parceria, hoje, Camila Guerreiro, que vai me auxiliar aqui nesse bate-papo. Né? Espero que vocês gostem muito do programa de hoje. Eu quero agradecer ao patrocínio do Gorilla Beer House e da cervejaria Season. E hoje a gente tem como convidados Maurício Paz, que é cantor, compositor, multimusicista, e a Clara Imperatriz, que é designer de moda e artista plástica. Por favor, gente. Fale um pouquinho sobre vocês. Vamos lá, Maurício. Fala um pouquinho aí de quem é você, de fato, né, dentro desse cenário da música, da cultura popular. Primeiro quero agradecer o convite, né? Estar aqui com vocês. Ixi, eu faço muita coisa, né? Acho que a gente se encontrou no contexto da multimídia, acho que eu acabei virando um multiartista, assim, né? Na música, assim, eu toco vários instrumentos de corda, componho, mas também gosto muito de audiovisual, gosto de várias coisas. Também me considero um artista pesquisador. Enfim, aí a gente vai falando ao longo da conversa, senão vira aquela coisa de ficar falando demais de si mesmo, é um pouco difícil, né? Tudo bem, Maurício. Vamos ouvir um pouquinho a Clara agora. Olá a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu sou hoje artista plástica, também sou designer de acessórios, tenho uma marca, desenvolvi uma marca de colares, brincos, acessórios e tenho um site onde eu coloco essas coisas para vender. Coloco também numa loja colaborativa que é a Casa 77, é uma loja em Pinheiros. Desenvolvo também os objetos de madeira, que são um pouco na aula do design, né, e das artes, porque eles são pintados, super autorais, que são gatos de madeira. E sou artista plástica, comecei a pintar recentemente, tem alguns poucos anos, telas, e estou começando a expor agora, começando nessa carreira, e também escrevo poesia. Acabei de lançar um livro, lancei no ano passado pela editora Patuá, um livro de poesias e, enfim, também sou multidisciplinar, adoro, né? Tem muitas ideias, então é isso aí. Vamos lá. Muito bem. E Clara, quando começou isso? Desde pequena você se envolve pelo fazer? Sim, desde pequena. Eu tenho muita gente da minha família tem essa vertente artística, né? Tem fotógrafos, jornalistas, desenhistas, ilustradores, designers, escritores, e eu sempre me senti incentivada, né? Também, principalmente pelo meu pai, que também é da área de design, de artes, então ele me incentivava desde criança. E aí se cresce já querendo ir para alguma área, né, que dê para se expressar artisticamente. Aí a minha vontade era ir para moda. Eu sempre tive vontade de criar figurino, criar roupa, criar, né? O lance era a criação, de alguma maneira. E aí eu me formei em moda em 2005 e depois eu virei professora de desenho dentro do Senac, da própria instituição que eu me formei, e fui desenvolvendo nessa carreira de ilustradora de moda até o momento que eu decidi sair e resolver fazer alguns projetos mais ousados, mais autorais. Eu tinha vontade, né? No caso, na pintura eu sempre gostei, sempre flertei com as artes plásticas. Era uma dúvida entre ir para moda ou ir para as artes plásticas, na época que eu prestei vestibular. E aí eu optei por essa área recentemente, né? Uma pulsão que tinha, né? De criar, de produzir, de colocar as minhas ideias no papel.
E também de me expressar de outras maneiras. Eu gosto de me expressar escrevendo, comecei a escrever poesia. Tem uns 5 anos que eu comecei a escrever e fui compilando várias ideias de poesia. Depois isso virou um livro, foi publicado ano Você passado. trouxe o seu livro, Cléber? Trouxe. Mostra aí pra gente. Tá aqui. Como chama? Chama Palavras de Pronta Cabeça. É um livro de poesias ilustrado. Também tem as minhas ilustrações, a ilustração da capa também. O projeto gráfico eu fiz também, porque eu também sou da área do design, né? Sempre gostei. Meu pai era designer gráfico. Então tem aqui as poesias, tem as ilustrações e são poesias relacionadas ao meu universo, né? Muito autoral, é muito particular, assim, né? Eu falo da minha vida aqui, porque é autoexpressão. E tá à venda no site da Patuá. Tá à venda no site da editora, da Patuá. Mas é isso, né? Mais uma vertente de criação, de expressão. Muito bem. Me fala uma coisa, escrever, né, para mim, eu sou escritor também, e eu entendo que é uma coisa meio psicografia. Né? Então, quando eu sento para escrever, às vezes eu não estou pensando no que eu vou escrever, né, mas a coisa começa a acontecer, né, começa a sair, e quando você vê, você se surpreende com o que você escreveu. Né? Você vai seguindo um rumo que você não planejou necessariamente. Né? Não, total. Para você também é assim? Sim, nossa, super. As ideias, elas vêm. Né? Acho que inspirações de toda ordem elas chegam. Eu me inspiro com tudo, né? Me inspiro com uma melodia de uma música, me inspiro com uma cena, um cenário, uma paisagem, com imagem, com qualquer coisa. Né? Então às vezes vem uma inspiração que é uma deixa, assim, é um fiozinho. E eu anoto tudo, né? No caso da poesia que é escrita, eu anoto essas ideias, que elas são fiozinhos, e depois você vai desenrolando elas e vai trabalhando. Mas vem mesmo, é um negócio muito legal e alimenta, né? Quanto mais você se alimenta de referência, de inspiração, mais essas ideias chegam. Então é um exercício de você sentar e falar, bom, vamos lá, vamos trabalhar isso. Mas também vem de forma involuntária comigo. Acho que com as pessoas que criam no geral, compõem, escrevem, pintam, é uma fonte ali, é um canal. A gente é um canal. Então a gente capta os movimentos que rolam no planeta, no mundo, e canaliza isso. Como se fosse mesmo esse intermédio, essa ponte que a gente faz. Todo artista é um médium? Ah, sem dúvida. Bem, Eu ia perguntar para ela, você vai anotando e aí você para em determinado momento para depois organizar. organizar. Porque no caso da poesia, né, que é o que eu escrevo, pelo menos, tem um trabalho, né, que a gente faz depois que você tem a matéria bruta da inspiração, que são as ideias. Eu coloco tudo ali e vou organizando a forma, vou organizando o ritmo, a cadência, a estrutura daquele poema. E aí é um trabalho já estrutural, e aí vai vindo mais ideias, vão vindo mais soluções. Às vezes a solução não chega naquele momento, deixa lá, faz outra coisa, pega naquilo outro dia, e aí, agora eu tenho a solução, tá aqui. E aquele poema finaliza, por exemplo, né? Então, os poemas, por exemplo, eles vão mudando, até chegar num lugar que eu falo, agora não tem para onde ele está pronto, tá aqui, guardo, registro, esse daqui é o poema. Você consegue ler um pra gente, Cláudia? Claro, posso ler. Eu já vi você no bar, esse aqui ele senta, às vezes no bar eu já... vai, pronto, fez um texto. Eu costumo sair, né, sozinho, então sento num bar sozinho, fico lendo o mundo, né? Fazendo anotações e criando ali. Né? Um olhar atento ao mundo, né? Eu acho que ler o mundo é uma coisa que faz muita falta para a maioria das pessoas, né? As pessoas seguem os seus fluxos, né? E olham o mundo somente pelas frestas, né? Sim. Fresta da janela, fresta do celular, né? Então está sempre preso ali, sem horizonte. E separa um pouquinho para ler o mundo, você encontra coisas, muitas histórias, né? Eu tenho 100 histórias escritas a partir dessa leitura do mundo. Olha, que bonito, né? Bonito. Eu costumo dizer, não que eu tenha inventado isso, devo ter ouvido isso em algum lugar,
mas que a poesia está no olhar, né? Acho que, de alguma forma, quando a gente se coloca nesse... Acho tão bonito, Chico César Neto, escrevendo o estado de poesia, né? Quando a gente acessa ou se coloca nesse estado de poesia, a gente passa a olhar o mundo de outra forma, né? Porque acho que o olhar poético ele vai ressignificando as coisas cotidianas, né? Porque acho que não é só você estar ali parado e assistindo as coisas passivamente, né? Tem um olhar ativo também, né? Que constrói coisas. Eu gosto muito. Eu vou ler já que você e eu fomos docentes. Tem umas tiradas, né? Tem um toque de humor, tem um toque de sarcasmo, tem uma pegada assim. Não levem a mal, por favor. É poesia, gente. É assim, tem que abstrair. Chama Corpo Docente. Então vamos lá. Já fui membro, dei a mão, já fui mão na roda. Já fui dedo, dei o braço, já fui mãos à obra. Dedo no olho, refresco, antes anais que olho da rua. Abaixei as calças, abracei a causa, vesti a camisa. O gosto amargo de ter o sempre doce corpo disponível, baixa estima ativa, bode exploratório, bote salva-vidas, entra pra estatística, põe crachá, faz o ponto pro cachê do nichê corporativo, o exercício da livre indecência. É uma das coisas mais acertadas que eu já ouvi sobre a carreira. Nossa, adorei. Só quem passou por isso sabe dizer. Sabe dizer. Porra, ferramenta, né? Vamos lá. O Perfeito, sistema. perfeito. Amei. Adorei. Parabéns. Obrigada. E você, Maurício? Como iniciou toda... Engraçado, assim, eu estava pensando esses tempos, assim, porque eu não vejo de uma família de músicos, assim, musicistas. Mas a minha família é muito musical, assim, né? A música na minha família, ela estava nas festas, né? Minha mãe fazendo as coisas. É muito engraçado, assim, pensar nisso, né? Minha mãe, quando estava em casa fazendo as tarefas de casa, ela fazia tudo cantando, né? Gostava muito de sair para dançar e etc. Meu pai, por outro lado, também quando estava em casa, gostava muito da dança, assim, né? Samba rock, né? E aí eu lembro da minha mãe falando que ficava impressionado com meu pai, dele, a música nem bem começava, ele já sabia qual música era, então reconhecia a música pela introdução e tudo. Então, de alguma forma, a música sempre esteve presente, assim, na minha vida, mas não de uma forma, assim, clássica, assim, no sentido de ter instrumentos e tal. A música estava presente através das festas, assim. E aí eu me criei, assim, né, nas periferias, assim, também. Então eu penso que eu sou um músico que é fruto do pagode da década de 90, assim, né, que atingiu muitas pessoas. E aí os meninos do prédio da frente começaram a tocar instrumentos. E aí eu fiquei muito interessado. E aí é engraçado, porque começar a tocar para mim significou parar de jogar bola, porque eu não tinha instrumento. E aí os meninos ficavam tocando antes de jogar bola. Aí quando eles paravam para jogar bola, eles deixavam os instrumentos de lado. E aí nessa hora eu ia tocar, então eu escolhia ou eu começava a tocar, ou eu ia jogar bola. E aí depois virou toda uma encanação de não jogar bola para não machucar a mão, né? Paranoias musicais, assim. Que talvez não seja paranoica. Eu estava conversando com um camarada e ele disse assim, olha, Maurício, a gente falando sobre artes marciais, tem mais chance de você se machucar a mão jogando bola do que praticando artes marciais. Mas enfim. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 13 para 14 anos. Aí comecei, mas não comecei assim, fazendo aula, né? Tipo, no começo não tinha nem instrumento mesmo. E aí, quando chegou o instrumento, porque eu venho de uma família budista, assim, né? E tinha uma banda nesse budismo, minha mãe falou, você não quer entrar na banda, não sei o que, tal. Ela não queria me dar o instrumento para ficar tocando na rua. Essa era a preocupação dela, assim.
E aí comecei a tocar, e aí era muito doido, assim, porque não tinha aula, né? Aí tinha as meninas do prédio, que elas eram super fãs dos grupos de pagode, e aí elas, sou velho, hein? Agora eu vou. Acho que tá todo mundo junto nessa. Porque assim, o que acontece? Elas compravam as revistas para tirar foto dos caras para fazer pôster, né? Ah, E é- lógico que eu lembro. Tinha isso. E aí, a parte que tinha as cifras dos acordes, de como tocar, elas arrancavam essas folhas e entregavam essas folhas para mim e eu tentava aprender essas músicas. Assim. Foi assim que eu comecei, assim, né? Pegando muita dica na rua. E aí é muito doido, porque depois, nessas trajetórias nossas todas, né? Passei a voltar a ter contato, né? Porque é um retorno. Voltar a ter contato com religiões de matriz africana e perceber que essa didática musical do samba que eu aprendi na Rússia, aprendi na Rússia, aprendeu de qualquer jeito, né? Não é. Tem uma didática, assim, né? E aí depois do processo de me aproximar do candomblé e perceber a didática que existe no processo de aprender a tocar os atabaques, o quanto que existe de proximidade entre essas didáticas todas, assim, né? Foi muito importante, assim, perceber assim, nossa, realmente, eu não aprendi de qualquer jeito lá, nem aqui, enfim. Aí foi assim. E em relação à inspiração, para mim é meio híbrido, assim. Tem vezes que eu não estou tão inspirado, aí eu lembro de uma história que eu não sei se é do Picasso, que ele fala, se a inspiração me encontrar, eu tenho que me encontrar trabalhando. Então, às vezes não estou tão inspirado, mas sempre falo, pô, preciso fazer alguma coisa. E aí quando vai ver, a coisa vai engrenando, né? Aí a inspiração fala, tadinho do menino, tá lá faz um tempão, acho que eu vou dar uma força para ele. Você começou com cavaquinho, então? Comecei com cavaquinho, com banjo afinado de cavaquinho, né? Agora, o banjo que eles chamam de banjo brasileiro, né? Que o Arlindo Cruz, acho que é uma das maiores referências desse instrumento. Que foi sensacional, né? Porque o banjo, ele é um instrumento de corda e um tambor, né? Então, a função de quem toca o banjo, no meu ponto de vista, eu não sou a única pessoa que pensa assim, os instrumentos de corda, pensando essa música da diáspora, muito do que a gente faz nas cordas é imitar os tambores, né? Então, foi muito legal que, desde o começo, eu tive essa relação de uma corda que é um tambor também, assim, né? Então, é isso. Bacana. E quando você foi, Maurício, para o bandolim, né? E pergunto isso também, já fazendo uma segunda pergunta, porque hoje você é um músico que extrapola o popular, né? Você extrapolar o popular significa que você se aproxima do clássico, né? Sério? Então, te ouvindo, e desde a primeira vez que eu te ouvi, né, tocando bandolim, eu tive essa percepção, né? Você extrapola o popular, né? Então você adentra um território que talvez esteja o clássico, e você traz isso para a sua música. Que legal. Quando você começou o bandolim, porque é um instrumento diferente em relação ao cavaquinho, ao banjo, enfim. Sim, essa história é curiosa, porque em casa, assim, a gente não ouvia choro, assim, né? Que para quem não sabe, né, a escola mais forte do bandolim, assim, no Brasil, uma das escolas mais fortes que tem no mundo de escola de bandolim, é o choro, né? O choro é um gênero musical mundialmente conhecido e acho que recentemente virou patrimônio nacional, né? Patrimônio material. Mas eu comecei no bandolim, não tinha nada a ver com isso. Eu comecei nessa banda, eu era novinho, e aí nessa banda tinha vários instrumentos. E a gente tinha ensaio de naipe, assim, que é os instrumentos que são parecidos ou o mesmo instrumento. E aí o naipe que eu fazia parte tinha um nome que era cavaco, banjo e bandolim. Só que ninguém tocava bandolim. Aí eu olhava aquela placa, achava triste, falava, rapaz, ninguém... Aí eu pedia, perguntava para o Daniel, que era esse meu amigo, que era mais velho que eu, que sabia mais que a gente, e passava dicas para a gente. Inclusive, quero agradecer ao Daniel, que foi meu primeiro professor, apesar dele falar que ele nunca foi meu professor. Mas é isso, Daniel Santana, cabuloso. E nem vive de música e tal, mas uma das minhas referências até hoje. E aí eu falei, Daniel, e aí, cara? E o bandolim? Ele falou, bicho, bandolim não dá, assim, porque cavaquinho e banjo muda bastante a mão direita, né? Para quem é destro.
mas a afinação é a mesma. Bandolim eu não toco, é embaçado, tal, não sei o quê. Aí eu fui e prestei o conservatório, né, que chamava ULM na época, Universidade Livre de Música, hoje chama IMESP. E aí entrei, aí eu comecei a ter contato com o choro. E aí foi uma experiência muito doida, assim, de aprender o choro e tal. E aí, o momento que eu comecei a estudar, a coisa era bem careta, assim, né? Porque eu vinha do pagode. E aí, quando eu cheguei, o choro, pelo menos no modo como eu comecei a conviver, assim, tinha muita regra, assim, sabe? E tinha algumas coisas que pareciam não ser muito bem-vindas, assim, sabe? Eu estava acostumado a tocar com um monte de percussão e tal, parecia que no choro cabia um pandeiro, um tamborim muito comportado. Eu fico até surpreso com isso de você associar isso ao clássico, porque de alguma forma, enquanto eu estava estudando isso tudo, mas eu não nego, eu fui atrás, pulando um pouco, né? Estudei bandolim, aí depois, num determinado momento, depois de sair do Senac, o Anderson foi meu professor, viu? Eu fui estudar música na Unesp. E na Unesp, assim como em várias universidades no Brasil de música, é música que eles chamam de música clássica, né? Música de concerto e tal. Mas a minha grande luta, de alguma forma, acho que esses dias eu estava pensando até de uma forma assim, meio emocionada, assim, de observar, assim, né? Porque se por um lado eu não venho de uma família que tem essa raiz forte no que diz respeito à música tocada, algo que sempre esteve presente na minha família foi um letramento racial. Então, desde muito cedo, assim, eu entendi assim, sobre essas relações étnico-raciais, consegui identificar onde havia racismo nessas coisas todas. E muitas vezes, nos lugares onde eu acessava, percebia quais espaços tinha mais ou menos pessoas negras e me perguntava por quê. Então, de alguma forma, na minha trajetória musical, eu estava sempre tentando recuperar essa identidade negra quando eu sentia a falta dela, né? Que na verdade sempre são processos de apagamento, né? Não é uma coisa de eu inventar coisas, mas então de alguma forma eu flertei com essa coisa, mas o que eu fico surpreso é que no entendimento que se tem sobre música, junto com os racismos todos, frequentemente a galera coloca o que se considera como clássico, respeitável e nobre, muito distante da música que foi feita e é feita pela população negra, né? Apesar de, durante bastante tempo, sei lá, a gente pensa século XVIII, por exemplo, toda a música clássica de concerto era feita por músicos e musicistas negros e negras na condição de escravizados, né? Então, eu acho interessante esse seu olhar. E até o movimento, né? Os grandes ritmos, né? Contemporâneos, né? Surgem da música negra. Então você não tem música contemporânea que não tenha, entendeu? A sua raiz na música negra, né? Isso é muito louco, né? E como é pouco dito, né? Como é pouco trabalhado, né? A música é negra. Né? E uma coisa que eu achei interessante, essa coisa do clássico, porque no meu processo, assim, falando um pouco do meu processo de formação e tal, para mim era muito difícil dialogar com o que era clássico no choro. Assim. Eu sempre me perguntava, o que é clássico? É clássico para alguém, né? Por algum motivo. E aí, quando eu não conseguia me ver, como eu não vim dessa tradição do choro, eu não conseguia me ver, né? Eu, mais novo, assim, eu queria ser engenheiro, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu deixei de ser engenheiro para tocar o que os outros acham que é clássico. Deixa eu ver o que é clássico para a minha comunidade, para as pessoas que fazem parte, né? O que faz sentido, assim. Enfim, eu fui tirar umas coisas de samba rock no bandolim, sabe? Enfim, me alimentando dessas coisas todas, do jazz também, da música erudita também, por que não? Acho que a gente vai se alimentando do que faz sentido, né? Bacana. Você toca uma pra gente? Poxa, toco sim. Vamos lá. Vamos ouvir Maurício Paz. Olha, essa aqui que eu vou tocar já existia quando a gente se conheceu, Anderson.
Vou ajeitar aqui. Só um pouquinho que eu vou dar uma palhinha. Vou tomar a cerveja Isso, mas das pega, amigas. vamos trocar aqui. Falei que eu ia falar, hein? É, cerveja das amigas Viu, Ari? Ó, da Camila. cerveja das amigas. Vaca das galáxias. É. Desculpa, Maurício. Que boa! Fica pra você. Se levantar. Se levantar pra tudo transformar. Ir além de onde quis chegar. Multiplicar e atravessar o mar da injustiça ou do seu olhar. Bahia, Bahia, pá, 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 Bahia. Se levantar pra tudo transformar. Não importa se outros vão deitar, ir além de onde quis chegar. Se o tempo voa, então por que parar? Sobrevoar o céu até o mar, da injustiça ou do seu olhar. Na solidão, na multidão, na solidão, na multidão, a esperança há de se espalhar. Seja de lá pra cá, ou de cá pra lá, seja de lá. Ser como um trem que sempre vai além. Ser como um trem que sempre vai além da solidão, da multidão, da escuridão, desta canção. A esperança há de se espalhar. Seja de lá pra cá, ou de cá pra lá, seja de lá. Uau, Sensacional. lindo. Valeu, gente. É, essa tem mais de 20 anos? Deve ter, porque essa eu fiz, eu tava no ensino médio. Tem mais de 20 anos. Ô, Maurício, o que vem primeiro? A letra ou a música? Para mim, vem primeiro a música. Eu sou um compositor que eu tenho, para mim, um mistério. Assim. Eu não sei como tem gente que com facilidade pega uma poesia e faz transformar em música. Sabe assim? Para mim é muito mais fácil fazer o contrário. Por exemplo, uma vez um amigo disse assim, porque você fica cantando Bahia, Bahia, Bahia. Pensamento bairrista, né? Pô, mas você é de São Paulo? Eu falei, cara, na verdade, você tá ouvindo Bahia, ou sou Bahia, mas eu tô só vocalizando. E aí, para mim, é muito legal isso, assim, quando eu vou fazendo a melodia, e o jeito que eu vou vocalizando, os vocalizes, eles sugerem sílabas.
Então fica muito mais fácil para eu fazer esse processo, assim, sabe? Mas eu até cheguei a fazer uma música inspirada numa letra, mas fazer a partir da letra é puxa. Então, eu perguntei porque eu faço o contrário. Normalmente eu faço primeiro a letra. Ah, E às vezes eu tô sem instrumento, né? Tô num boteco, tô na rua, tô na praça. Daí eu escrevo a letra e vou cantando, né? Vou dando o que seria, né, que viria a ser a música. Mas depois eu pego o violão e vou ajustando. nossa, eu quero pegar umas dicas com vocês. Isso É. para mim é um mistério. Mas é um processo inverso. Mas eu vejo que muita gente compõe a música primeiro e depois a letra. Né? Eu, assim, como toco pouco, né, não tenho grandes experiências, não domino o instrumento, né, por completo, então, mas escrevo bem. Tem um vocal onde eu domino, né? Então, primeiro eu escrevo e depois eu vou para a música, né? Meus poucos acordes. Sabe uma coisa que eu queria te falar? Falar para todo mundo, na verdade. Eu estava pensando aqui antes de vir para cá, uma das primeiras entrevistas que eu dei na vida foi para o Anderson, quando lá no Senac, como aluno no curso de multimídia, ele estava com um projeto de uma revista, né? Uma revista digital. Sim, a revista existe até hoje. Revista Ornitorrinco. É a revista do curso de produção multimídia. Que massa! E aí eu lembro uma vez que nessa entrevista eu já estava um pouco incomodado com o meu processo, até onde eu estava conseguindo ir, porque eu estava sentindo que eu estava fazendo músicas que tinham mais ritmo e poesia e pouca melodia, né? E ritmo e poesia é o que acaba desembocando no rap, né? E aí eu lembro de você ter falado na entrevista alguma coisa assim. Ah, e qual que é a sua relação com o rap? Não sei o quê. Eu lembro de ter marcado. Falei, olha só, acho que realmente está marcando essa coisa do ritmo da poesia. Eu preciso ir atrás da melodia, assim. E essa foi uma das primeiras músicas que eu penso que eu consegui fazer essa coisa de trazer a melodia, assim, né? Então eu lembro disso, assim. Então tocar essa música é especial por conta disso tudo, né? Porque a gente vai... Eu gosto muito do rap, não estou falando como se não tem melodia fosse música menor. Mas a gente, enquanto artistas, né, tem desafios que a gente vai... Poxa, eu quero conseguir fazer uma harmonia mais legal, quero conseguir fazer tal coisa mais legal a partir do critério de cada um, né? Complexo, encorpado, rico. Sabe que essa música que você tocou, eu não sei se alguém já te falou isso, mas ela me remeteu muito ao Caetano Veloso. Não sei, achei bem... Que massa! Não, eu amo, né? Mas assim, eu não gosto que... Ele começou a tocar, eu falei, gente, que delícia, assim, sabe? Eu acho que trafega, você falou de Djavan, né? Eu acho que Tá. trafega nessa geração, Sem dúvida. nessa aura. Né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para Clara. Clara, você começou, né, já há algum tempo a produzir vídeos para a internet, né? E você tem ali um estilo muito próprio, né? Uma performance muito própria, né? Eu até falei que você era bailarina. Não, bailarina não. Você aparece dançando várias vezes. Oficialmente. E aí, não. como começou isso? Né? Então E como se construiu isso também? porque a comunicação hoje é assim, né? Pelo menos para divulgar trabalho, eu senti necessidade de começar a desenvolver alguns vídeos, porque é isso, a imagem estática ela fala pouco, né? Vou pôr 10 fotos para poder mostrar, fazer um carrossel para poder mostrar um processo, eu posso fazer um vídeo rico, com trilha sonora, com voz, de repente, né? É uma linguagem que a gente está vendo em todas as redes sociais. Então, naturalmente, eu fui sentindo, pô, é legal, eu vou testar fazer para ver como é e fiz gostei, eu nunca tinha editado nada e, assim, é uma edição rápida no sentido de que é no celular, né, em aplicativo, não é nenhuma edição complexa no computador. Mas não é rápida porque demora, né, de edição, demora pra caramba. Rápido, Mas ela é só mais que não. simples, né? É Um pouquinho simples, mais com recursos mais escassos. Mas aí eu nunca tinha editado nada. E aí quando eu comecei a vender as minhas peças na loja que eu coloquei, os brincos, nos colares, lá muitas pessoas fazem reels, fazem os seus vídeos
E aí falaram, pô, você não quer fazer um vídeo e taguear a nossa loja e a gente reposta? Eu falei, vou testar, né? Vou ver como é. E eu sou uma pessoa muito musical. Eu amo música, eu consumo muito música. Eu tenho milhões de playlists e para mim tudo tem uma trilha sonora, né? E a música me inspira muito, de muitas formas. Então os meus vídeos tinham que ter, obviamente, tinham que ter trilha sonora. E aí eu comecei a fazer o meu processo de pintura, registrar o passo a passo ali. E como eu gosto muito de me movimentar, eu já passei por algumas vertentes da dança, né? Já estudei um pouquinho de rockabilly, de indie rock, que é um outro estilo de dança dos anos 20, 30, 40. A dança fala muito comigo e é uma coisa involuntária também, né? Que tá na gente. E aí eu misturei um pouco disso nos meus vídeos porque é uma coisa autoexpressiva, assim, natural. Até para não ficar um vídeo tão técnico, porque você quer mostrar técnica, quer mostrar sua arte, mas eu quero interagir com a arte, eu quero interagir com a música. Então foi essa linguagem que surgiu. E ficou muito legal, um que eu fiz, o outro que eu fiz, e foi indo. Não que a linguagem seja sempre essa, ela pode mudar. Mas tem dado certo, eu tenho gostado do resultado. E aí, normalmente, eu crio uma arte, né, pinto uma tela, e aquela tela me inspira uma atmosfera, um mood, um clima, assim, né, me inspira uma música. Eu acabo falando, puta, essa música tem tudo a ver, representa muito esse universo dessa arte, do tema dessa arte, dessa referência toda. Então eu acho que podia ser essa trilha sonora. E aí, a partir desse ponto de partida, eu gravo tudo e gravo os meus movimentos interagindo com a arte e depois edito. Então a edição que vai amarrar, que vai fazer esse alinhavo entre tudo e fica tudo muito integrado, né? No final das contas combina, dá certo. E eu crio ouvindo música, eu faço tudo ouvindo música. A música vai alimentando, vai conduzindo também, ela mexe muito com o nosso emocional. Então, tem essa relação. Uma coisa curiosa que eu percebo, né? Já conheço a Clara presencialmente e conheço a Clara digitalmente, né? Sim. E parece duas pessoas distintas, Sim. né? São duas Claras distintas, né? Exato. Você tem uma vertente de atriz também, né? Você encampa esse personagem nos seus vídeos. Já me falaram isso. Você tem toda a pegada, assim, né? De atriz ou atriz de teatro. Tem uma coisa meio teatral, né? Não sei, acho que deve ser umas reminiscências de outras, né? Mas nunca pensei em atuar e fazer nada desse tipo, mas eu acho que é uma coisa da autoexpressão, né? Os artistas, eles se expressam de muitas formas, então acho que é natural ir para vários caminhos, então você consegue ir para vários caminhos dentro da arte. Eu adoraria saber tocar alguma coisa, que eu não sei tocar nada, não tive tempo para me dedicar, porque é uma vida se dedicando, acho que tem que escolher. Então eu vou me dedicar a um instrumento ou a música, ou a outras coisas, ou a pintura ou a arte, porque não dou conta de fazer tudo. Mas adoraria ser mais uma forma de expressão através de um instrumento, né? Tocando, criando melodias. Quando era criança, eu gostava, ganhei um teclado e ficava criando melodias no teclado. Eu não sabia tocar, não sabia ler partitura, mas eu ficava ouvindo as músicas, tirando as músicas de ouvido. Isso era um exercício, né? Um exercício. E eu acho que esse exercício da música ajuda também na escrita da poesia. A poesia é super musical, né? Ela tem a cadência, tem o ritmo. E ajuda muito a você ter lá, na hora de escolher, o bom senso de tudo ficar combinando com a proposta daquela poesia, se é ser estruturada, se é ser desconstruída. Então, tudo isso contribui, né? Todas essas práticas, mas tem tudo a ver, né? Essa expressão tá bem... Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Moisés. Porque eu estou conhecendo a Clara presencialmente agora, né? E digitalmente, como é que faz para conhecer? Vamos lá, já te adicionei. Acabei de adicionar, me segue e a gente interage digitalmente.
Tá, mas e o pessoal que está vendo e quer saber quem é a Clara? Ah, sim. Se eu não me engano, o meu Instagram é clara.imperatrice, que é o meu sobrenome, Imperatrice. Então procura lá, clara.imperatrice, e aí meus registros estão todos lá. Eu concentro tudo no Instagram, né, que é a rede que eu mais uso, né? Não uso muito outras, TikTok, assim, não uso muito, é mais o Instagram mesmo, onde tem o concentro. Dei uma olhadinha, que tá tudo lá registrado. E o Maurício, como é que acha digitalmente? Maurício Paz, P de pato, A de amor, Z de zebra 2 vezes, Music. Maurício Paz Music. E a Camila? E nas redes Tudo bem, no Ela é Instagram também. Cacá Guerreiro. Cacá Guerreiro. Guerreiro sem mim. E o É o meu, Guerreiro Espanhol. entretextos.oficial. Ah, que legal. Guerreiro. Olha, eu ainda não lancei meu livro, mas quem quiser nas plataformas digitais podem ouvir minhas músicas. Essa que eu toquei chama Sobrevoar, tá lá, tá disponível. Outro arranjo, outro esquema. Eu tava dando uma olhadinha no seu Insta essa semana também. Eu vi que você tem um projeto chamado Atlântico Sul. Sim, Fala um pouquinho desse projeto. então, a Atlântico Sul é um negócio, viu? É um sonho, eu acho, assim, dentre outros vários que eu tenho. Atlântico Sul é um selo, né? Que tem por objetivo, assim, um dos objetivos, difundir trabalhos de artistas negros e negras na cidade de São Paulo, assim, porque a gente enfrenta vários desafios, né? Então, acho que, de alguma forma, não sei, é difícil resumir isso, mas é como se a gente, cada um e cada uma dessas artistas despende tanto esforço para conseguir adentrar alguns espaços, que esse esforço, de alguma forma, dificulta, no meu ponto de vista, que a gente se articule enquanto coletivo, de modo a organizar ou difundir melhor uma cena de música preta em São Paulo, que já existe. Mas, na verdade, quando eu penso Atlântico Sul, eu nem estou pensando só São Paulo, assim, né? Porque se a gente pensa que a gente, enquanto pessoas negras no Brasil, a gente não tem garantido os direitos civis básicos. Tem uma série de coisas que a gente está sujeito a viver que pessoas brancas não estão sujeitas. Eu fico me perguntando quanto de fato pessoas negras que nasceram no Brasil são de fato cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, algo que faz mais sentido para mim nos últimos tempos é pensar sobre a diáspora africana, né? E aí, pensando sobre essas conexões, essas fronteiras, se é São Paulo, se é Rio, se é Bahia, se é Cuba, se é Cabo Verde, não faz tanto sentido. O que faz sentido é a gente fortalecer essa rede, né? Então, eu pensei nessa coisa da Atlântico Sul um pouco, nesse nome, pensando nas várias sonoridades da galera preta, afrodiaspórica do sul global, assim. Essa é a viagem, mas a gente começa no nosso quintal, né? Mas o desejo é que a gente se articule musicalmente, que a gente faça várias coisas. E aí a Atlântico Sul já lançou alguns trabalhos, assim. Então, quem quiser, pode ir atrás da Atlântico Sul Music. Tenho o grande prazer, assim, de um grande amigo ser um baita de um sócio, né? Que é o Alan Abadia, que é um trombonista incrível. Quem quiser conhecer o trabalho do Alan, vá atrás, tocou com todo mundo, trombonista, arranjador, e segue tocando com um monte de gente e fazendo o trabalho dele, assim, lindamente, assim. Então, Atlântico Sul tá nesse processo de construção ainda, mas vai dar muito pano para manga ainda. Não, e até no seu Insta tem também o link para ir para o Insta. Então, quem quiser, tá acessando o link do Insta o perfil do Maurício, tem o arroba do perfil do Atlântico Sul. Isso. E uma questão para os dois, né? Quem quer começar na música, nas artes plásticas, né? Quais são os caminhos, né, que vocês sugerem aí como possíveis percursos, né?
naturalmente cada um tem a sua história, tem uma... você precisa de uma certa raiva, né, para seguir por esse campo, né? Você não consegue se dedicar à arte se você não for com raiva, né? Se você não for com a boa violência em função disso, né? Com energia, né, depositada nisso. Porque não é um caminho fácil, né? Sim, olha, o que eu tenho percebido, eu não sou uma pessoa que veio daí. Comecei a pintar agora, no começo da pandemia, né? Não que não tenha relação e não tenha vivenciado esse universo ao longo da minha vida, mas eu não me formei em artes plásticas, eu não tenho essa referência acadêmica. E o que eu ouço falar de muita gente que se formou e tem mestrado e tá na área e tal, é assim, cara, relaxa, desenvolve aí, vai produzir, né? Não se prenda a isso, porque não é uma coisa que vai ser pautado nisso para ter sucesso, para ter visibilidade. É muito relativo, inclusive também tem a ver com a idade. Olha, você pode começar a pintar cedo, você pode começar a pintar tarde, isso não vai delimitar sua entrada ou não, impedir no mercado por conta, né, desse seu processo. Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar. Isso está me dando um pouco mais de conforto, de acolhimento, falar, putz, porque comecei uma carreira numa área e depois migrei, né? E migrei agora, estou com quase 40 anos, então. Mas não quer dizer nada também. Eu já passei de 50. Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em paz. Então falam assim, cara, vai produzir, vai encontrar sua linguagem, vai encontrar uma relação com o mundo, com o que está acontecendo, para poder, né, você estar integrado nesse universo, ter o que falar, passar uma mensagem, mas vai produzir, vai beber suas referências e traduzir isso na arte de todas as maneiras possíveis. Só não deixe de produzir, porque a produção é tudo. No caso da arte, é tudo. Tem que ter esse repertório. E é, de alguma forma, um autorretrato, né? Tudo aquilo que a gente faz, independente do campo da manifestação artística, é um pedaço de você, né? Sem dúvida. Daquele momento específico do tempo. A gente tempo, coloca né? tudo, né? A gente está registrando através do nosso olhar, da nossa interpretação e no nosso cabedal, tudo que a gente viveu, das nossas referências, está sendo devolvido para o mundo em arte, porque foi recebido isso, foi internalizado e agora vai ser devolvido. Então passa por nós, não tem como não passar, não dá para eu não ter vínculo com o que eu estou produzindo de nenhuma maneira. Alguma coisa vai ter, né? Tem muito, é só observar. Eu posso até tentar copiar um estilo de alguém, é impossível, não vai sair igual. Vai sair com um misto de coisas que eu trago comigo, misturado, vai estar ali minha identidade. Esse negócio da identidade também, muita gente pergunta, pô, como que eu encontro minha identidade? Produz. Depois espalha tudo e fala, porra, tá aí, minha identidade tá aí, porque tá aí, vai vir. Você não precisa forçar um caminho, você pode até ter um estilo que você gosta, uma técnica que te apraz e você fala, experimentar essa técnica que eu curti. Mas a identidade vai chegar naturalmente, acho que em todas as áreas de expressão. Você pinta acrílica, sobre tela ou óleo? Acrílica. Sim, é mais fácil, eu acho, né? Mais prático no estúdio. Você sabe que eu pinto a óleo, né? E eu não consigo pintar com acrílica. Sim. Porque a acrílica tem um tempo mais curto, né? Então eu nem seu terminei, processo. às vezes, né, uma pincelada e eu volto, já secou, então eu não consigo fazer a mistura de cor adequadamente, tem que ser um trabalho um pouco mais acelerado. Sim. Enquanto tinta a óleo, né, levo, sei lá, um mês para pintar um quadro e está molhado. Pode refletir bem naquela Né? obra. Então né? as camadas vão se adensando. Eu tenho mais Sim. facilidade com óleo do que com acrílico. Já tentei, mas não consegui. Vai do seu Eu admiro processo. quem pinta com acrílica porque consegue, né, dar conta, né, a velocidade Sim, de produzir aquilo. Em meia hora o seu quadro está pronto. Secou, né? Não é que ele está pronto, ele secou. Daí você tem que lidar com essas camadas, com essas sobreposições, né? E não mais com as misturas. Né? É um formato diferente.
Assim, se as misturas são feitas na hora ali, uma coisa... Ou é na hora, né? Ou depois Aí é precisa. sobre camada. Quanto tempo você demora para fazer uma tela, em média? Olha, eu crio primeiro, também tem essa. Eu concebo a arte primeiro, faço o rascunho, aí eu prevejo as cores, faço isso normalmente no computador. E aí com aquele desenho pronto, que eu falo, pô, ficou bom essa combinação, curti, acho que pode passar para a tela agora. Aí eu faço a transferência, mudo uma coisa ou outra ali só para dar um acabamento. Mas o processo de cobrir, né, de pintar, transferir e pintar, se eu ficar dedicada nisso todos os dias um pouco, uma semana termina. Não tem muito segredo para as telas que eu faço, que são telas assim, chapadas, né, não tem muita profundidade, são elementos mais geométricos, com cores vivas, então não fico nesse processo, não é nada realista, né? Então são desenhos simples, então aí é rápido, relativamente rápido. Já aconteceu de você sem fazer esse planejamento anterior, só pegar uma tela e começar e vai o que vier, veio? Eu já fiz alguns desenhos assim. É muito difícil para mim. Sou virginiana, tenho muito controle, eu preciso ter controle, mas é um exercício que eu estou me propondo a fazer. Essa coisa de pegar a tela e, sei lá, vamos lá, não sei, vai intuitivamente, assim, sentindo, inclusive pintar abstrato, que é um exercício que eu quero muito desenvolver. Abstrato orgânico, que não é geométrico, que eu não sei o que vai ser, e aí depois muda, se não ficar bom, pinta em cima, se não ficar bom, pega outra tela, e aí essa coisa de não ficar bom, perder, né, você fica assim, segurando, é um exercício, mas eu tenho um projeto de fazer isso, inclusive fazer colagem também, gosto muito, que é uma coisa meio do acaso ali, o que você tem em mãos? Tenho essas informações aqui, então vai encaixando, vai criando uma composição harmônica, mesmo que ela seja caótica, mas harmônica, né? Também é uma ideia, uma vontade de desenvolver para sair um pouco do regrado, do previsível, né? De ficar assim, premeditando tudo. Muito bem. E você, Moisés? E aí, quais são os caminhos das pedras? Eu tô pensando em muitas coisas aqui, né? Assim, acho que a música, assim, ela tem uma curva de aprendizagem que demanda se adaptar ao seu corpo, né? Desenvolver calo no dedo. Por exemplo, essa época que eu falei que eu deixei de jogar bola, eu nem tocava de verdade, assim. Eu sabia, estava chavecando minha mãe para ela me dar um instrumento, e aí a galera falava que eu precisava ter calo. Então, muitas vezes, como eu não conseguia tocar de fato o instrumento de corda, eu ficava segurando ele para quando o meu instrumento viesse, o calo já tá ali. Que bonitinho. Então, assim, tem esse processo de adaptação, mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que... Eu não gosto muito dessa ideia de dom, porque acho que o dom, esse discurso de dom apaga a dedicação da gente. Você dedica uma vida e fala, nossa, você tem o dom. Fácil, né? Nunca é fácil. Ralei pra caramba, para dizer o mínimo e ser educado. Mas o que eu diria, e eu já disse para algumas pessoas, é importante que o tesão de estar ali fazendo o que você faz seja maior do que essas dificuldades iniciais. Sabe? O prazer de viver cada momento. E acho que isso é importante a gente cultivar. E aí eu fico pensando um pouco, para mim, assim, o que faz muito sentido, eu percebi isso muito na pandemia, o que faz muito sentido para mim, para eu estudar o instrumento, é eu encontrar as pessoas, é eu tocar com outras pessoas. Eu ficar tocando com um playback ali, assim, é uma coisa que eu nunca deu muito sentido para minha vida. Então, acho que se eu pudesse dizer duas coisas, acho que essa é: cultive o seu tesão de tocar. Não importa se você sabe tocar ou se você está só preparando o calo do dedo para quando o instrumento vir. Mas esteja com as pessoas, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente está... Vou fugir um pouco do assunto, mas nem tanto.
tem algo que eu estou refletindo muito nos últimos dias, assim, semanas, sei lá, não tem tantas semanas assim. Tem algumas semanas. Sobre o quanto eu tenho pensado, o quanto que essas telas, essas redes sociais, esse contexto neoliberal que a gente está, quanto que essas telas elas não estão construindo e orquestrando, sabe? Para quem não sabe orquestrar, alguém vai lá e escreve o que cada um vai fazer, o que cada um vai falar, que é diferente do que está acontecendo aqui, que é uma conversa fluida. Fico me perguntando quanto que essas tecnologias não estão orquestrando solidões, né? Então você está ali conversando com pessoas através de telas e muitas vezes não percebe que está todo mundo sozinho. E pensando longevidade, pensando saúde, pensando o que faz sentido para mim, cada vez mais tem feito sentido estar com as pessoas, entende? Tipo, eu penso, não desacreditando do potencial das tecnologias, não é sobre isso, mas é que existem várias tecnologias. Essa aqui, a roda, a conversa, é uma tecnologia ancestral muito potente. Então, eu tenho pensado muito na importância da gente encontrar com pessoas. E aí, recentemente, aí tem poucos dias mesmo, eu comecei a ler um livro do Nego Bispo, aquele A Terra Dá, a Terra Quer, maravilhoso. Estou no começo, assim. E isso que eu vou falar está bem no começo. Ele fala que ele começou a aprender a adestrar bois, bichos e tal, de modo geral, não sei se eram bois, com 10 anos de idade. E aí ele fala que nesse processo de adestramento, ele entendeu que adestrar e colonizar são as mesmas coisas. E aí ele fala, há adestradores que batem e há adestradores que dão comida e fazem carinho. Eu tenho pensado muito nisso, sim, o quanto que a gente está sendo adestrado pelos algoritmos. Porque eles só entregam aquilo que faz sentido para você. Seja de algo que te provoque alegria ou que te provoque tristeza, tem um filtro do que te prende ali. E eu acho que essas coisas todas vão deixando a gente a gente vai perdendo o tônus, a musculatura da convivência. Numa bolha, né? A gente só recebe o que a gente acredita. E aí cada vez mais vai alimentando o que a gente acredita para qualquer viés. Exato. Aí a gente é isso e a vida agora é só isso. E aí quando você todo mundo errado, que foi fora disso. E aí quando você está nesse contexto, esse aqui, do real, que não é o do digital, e aí alguém faz algo que está fora do escopo daquilo que você aceita, que você foi adestrado pelos algoritmos, você já aprendeu uma metodologia. O que você faz com uma pessoa que não faz algo que você reprova? Você cancela. Então a gente emula esse comportamento do digital para a vida cotidiana. E aí estou falando isso tudo para dizer o quê? Está a fim de tocar? Procure pessoas que gostam de tocar. Esteja com pessoas tocando. Estejam com pessoas que gostam de ouvir. E eu acho que isso tudo potencializa aquele tesão que eu tinha falado lá atrás. Esteja com pessoas fazendo música. Beleza, tem o YouTube, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta e tal, vamos, né? Que eu sou do tempo da revistinha do pagode e tal, as tecnologias mudaram, vamos absorver essas coisas, mas não vamos deixar de estar com as pessoas. Eu diria isso. E música sem as pessoas, para mim, não faz sentido. Tem uma coisa bem interessante, as redes, elas propõem a conexão. E a conexão destrói o vínculo. As pessoas, nos encontros presenciais, se vinculam, em função de gostos em comum, ou de crenças em comum. E quando você vai para a rede, você se conecta, mas perde o vínculo. Você vive conectado e sem vínculo. Isso é muito ruim. Conectado e desconectado, né? Conectado e sem vínculo. Tem uma série de conexões, nenhum vínculo. Daí é a solidão. E eu achei bonito você falando do tempo, vocês falando do tempo, né? Porque a música, de uma certa forma, ela... Não vou dizer que ela impõe. Se você não quiser fazer, tá tudo certo. Mas quando a gente vai fazer música, a gente adentra num... Não vou nem dizer num espaço. Porque a música, para mim, em vários momentos, é que a música... Não estou com um papo de seita, mas é quase como se a música fosse uma divindade.
E aí, bicho, você vai conversar com a divindade, você tem que falar, dialogar com ela a partir dos códigos dela, do que importa. E mais do que isso, acho que perceber o que essa divindade tem para ensinar para você enquanto sujeito, enquanto pessoa.